para o Brasil novo, Brasil jovem, representado pelo Cláudio e pelo grande Felipe, que faz parte, a partir de hoje, não, desde ontem, da nossa... Olha, eu nunca envelheci com tanto prazer como neste momento. Ó, o Cláudio está até se escondendo ali, porque ele já sabe qual é a minha conversa com ele. Mas, olha, está até se escondendo ali, ó. Tá ouvindo, Claudinho? Estou ouvindo, eu estava puxando aqui um fio, tem sempre um fio para puxar. Tá acabando a bateria do celular, mas estou te ouvindo. Mas é assim, nunca envelheci com tanto prazer. O Felipe entrou e a Lava Jato acabou? Eu vim reforçar, né? Mas o antagonista, pelo menos, está se rejuvenescendo, deu o primeiro passe com o Cláudio, né? Agora comigo. Gilmar Mendes não, está lá defendendo o velho Brasil, como bem disse o Mário. Como dizem aí na tua terra, né? Olha só, Felipe. O meu primeiro dia aqui foi o dia da prisão do Dirceu. Olha só, é verdade. É verdade. E você entrou no dia da libertação dele. Então, é uma coisa cabalista. Eu espero que você tenha pé quente, que não seja pé frio. Eu ia dizer isso. Aí no Rio de Janeiro a frase é essa: tua maior pé frio, né? Pelo menos teve repercussão no site, o site entrou nos Trend Topics. Deixa eu me defender também, que eu não sei. Imagina, é uma brincadeira. Claro. Mas o antagonista está aqui para isso, né? Para antagonizar. O problema, olha só. E foi isso que nós sempre fizemos. Não havia, a gente sempre soube que o problema era no STF, né? Nós nunca iludimos. O contrário. Na verdade, essa sempre foi a convicção desde o comecinho, de que os problemas começariam ali. Nós nunca confiamos nem na possibilidade de que chegasse onde chegou. Aliás, eu diria que não é que os problemas começariam ali, os problemas terminariam ali. Depende do lado, depende do ponto de vista. Essa é a questão, né? O STF libertar é quase a não notícia, né? Apesar de toda a gravidade, é o cachorro mordendo o homem, né? E eu lá no meu blog antigo, vocês no Antagonista, a gente alertou para isso desde que o Toffoli pediu a transferência para a segunda turma do Supremo Tribunal Federal para ocupar a vaga do Joaquim Barbosa. Eu lembro de uma nota de vocês ironizando, dizendo que o PT foi rápido, e eu escrevi um artigo chamado Verdadeiro Pizzaiolo, ele terminava dizendo Dirceu agradece, e tá aí, 2 anos depois, foi há 2 anos. Houve um adendo nessa... E nessa movimentação houve um adendo, né, Felipe? Porque teve essa movimentação do Toffoli e quando a Carmen assumiu, o Lewandowski veio para a segunda turma e fechou esse trio maravilhoso, né? Que é o trio de protagonistas, né? É o trio ternura. É o trio ternura, o trio do... Não, justamente na segunda turma, que era a que contava para a Lava Jato, né? E deram de lambuja para o Edson Fachin a relatoria, assim ele ficou com o cantinho dele para perder sem. Não é a segunda turma. Hoje eu estou engraçadinho, no mundo engraçadinho. É a turma de segunda. É a turma de segunda. É a turma da segunda. A turma de segunda, a turma de terceira, viu? Agora, o curioso é o seguinte, né? Tem gente aí, tem um monte de porta-voz de ministro do STF, né? Agora dizendo que não, soltar o judiciário não vai ter impacto nenhum sobre a delação do Palotti, sobre o Cunha, nenhum, zero. Palotti acabou de entrar com o pedido de habeas corpus. Acabou, né? Fantástico. Ele está desistindo, né? A gente já noticiou, estava até conversando com o Diogo antes da reunião aqui, ele já tá até trocando de advogado, né, Diogo? Desistindo aí da delação. A informação que a gente tem é que ele vai esperar o HC para poder retomar ou não, né? Se o HC sair, aí bye-bye delação. Não, vai sair, ele vai ser solto. A essa altura, eles perderam a inibição, né? Eles perderam completamente. E agora estão descaradamente afrontando a população brasileira, passando por cima, atropelando a lei, a justiça, a moralidade, de maneira absolutamente descarada. Não há nenhum impedimento a essa altura. Porque eles falam... Você tem de 30% a 40%, né? Vamos lembrar esse dado aqui que todos nós sabemos, mas às vezes o espectador, o leitor,
não tem isso na cabeça, de 30% a 40% dos presos brasileiros estão em prisão preventiva. Né? E sem possibilidade. Aqueles que não, a boa parte deles, a esmagadora maioria, nem chegou a ser julgado aí, os habeas corpus. E quem teve habeas corpus julgado, como bem mostrou ontem o Dallagnol, e nós reproduzimos no site, né? Ele pegou a decisão do Gilmar Mendes, do Toffoli, do Lewandowski, falando de traficante de 100 gramas de droga, e que tá na prisão, foi mantido na prisão, em prisão preventiva, porque representava um perigo para a sociedade. Senão o Brasil teria que soltar 200 mil criminosos. Essa 211, me parece. Não são só os caras que traficaram 100 gramas, claro, não. também os grandes traficantes. Só que é o seguinte, é lento. Claro, é lento. Agora, desses 211 mil, tem muita gente que talvez não precisasse estar lá e está. Por quê? Porque é pobre. Né? Esses habeas corpus, né? Onde será que vão parar, né, Mário? Pois é. Das pessoas comuns, né? Exato. Porque nem chegam a ser julgados. Né? Esse pessoal não tem um Toffoli para chamar de seu, né? E até rolam umas teorias na internet desse teatro ensaiado do STF, como se o Fachin tivesse ali combinado com os outros ministros também, mas ele pelo menos colocou ali, incluiu alguns precedentes de outros ministros tomando decisões favoráveis à manutenção da prisão, né? Pelo menos teve algum indício de constrangimento ali para os outros. Não, o Fachin se comportou muito bem. Eu acho que isso aí já está na teoria conspiratória. Na teoria conspiratória, então. E reforçado também por esse texto aí do Dallagnol, mostrando esses 3 casos específicos iguais ou menores, né, do que o Dirceu, em que as prisões foram mantidas. Não, o objetivo claro, do Gilmar Mendes, Dias Toffoli e do Lewandowski, agora é destruir a Lava Jato, não há a menor dúvida sobre isso. Eles contam com o apoio do Congresso Nacional, pluripartidário, contam com o governo federal, porque o governo Michel Temer está enrolado até o pescoço também, e contam, sobretudo, com o Lula, que é a principal força hoje em dia. E contam também, Diogo, de obter algum apoio para melar a Lava Jato. Contam também com a PGR, porque o que eu escuto aqui é que a PGR, obviamente, teria que se manifestar em alguns casos, né, recentes, de suposto impedimento legal de alguns desses ministros. Né? Então, assim, e a PGR está em silêncio até agora, não se manifestou, apesar dessas previsões legais. E é aquilo que eu falei um dia desse. Isso aí é apuração pura. Né? Eu, há 3 anos, no final de 2014, quando os grandes empreiteiros estavam começando a ser presos, estavam já vários deles presos, e havia todo aquele esforço. Inclusive, a gente sabe que alguns desses esforços se transformaram, né, em investigações, né, a própria nomeação do Ribeiro, de Justiça, do ministro do STJ, e eu conversando com ministros do STF e do STJ, o que se sentia naquele momento, que as ruas estavam cheias de gente, né? As pessoas realmente estavam nas ruas pressionando muito, é que não havia clima. Essa é a expressão, viu, Felipe? Não havia clima para tomar uma decisão contra-majoritária, né? Como eles gostam de dizer que o STF é um tribunal contra-majoritário. E agora não, agora há o clima. Esse clima mudou. Agora, e olha, está vivendo um outro momento, e esse momento é um momento muito preocupante, porque justamente quando a Lava Jato chega, e aí em função até do Palocci, a gente comentando a delação do Palocci, quando a Lava Jato entra nessa fase de investigar os bancos, o mercado financeiro, e aí você está tocando num ponto muito sensível. Exatamente, eu ia tocar nesse ponto e no outro. Primeiro, eu ia dizer o seguinte, que chamar a atenção para o fato de que o Lula, quando o Palocci anunciou, né, por interpostas pessoas, que estava negociando uma delação premiada, ele começou a jogar, olha, se quem falou no meu nome falou por conta própria, não tem nada a ver com isso. Né? O Palocci pode entregar muita gente, não a mim. Mais recado. Aí, num terceiro momento, o que o Lula fala? O Palocci não vai fazer delação. Porque nesse meio tempo, está claro, costurou-se um acordo, né, para que o Dirceu fosse libertado
e no rastro do Dirceu, todos os outros também. Este é o quadro hoje. Só mudará, de fato, se houver pressão, e eu acho que pressão pesada, na rua. Senão vão libertar e vão melar lá Lava Jato. Isso não é paranoia, isso não é papo furado. Está acontecendo nos nossos olhos. É a realidade. Sobre os nossos olhos, né? O que eu acho engraçado é que ficam criticando também o pessoal do Ministério Público que fala para a sociedade, que explica, que faz campanha, né, como disse o Gilmar Mendes. E o Gilmar Mendes reclamou disso, que não está nas atribuições desse pessoal do Ministério Público, como se tivesse nas dele ficar dando opinião sobre tudo na imprensa, né? Então, assim, se o Ministério Público não fala, fica só esses ministros, só os políticos pautando aí o debate público, e o pessoal que está lá na Lava Jato, que conhece ali os detalhes das operações e os detalhes da lei que podem ser mudados e podem atrapalhar, eles têm de fornecer informação para a sociedade e fazer pressão nas ruas. E olha... Eles têm eles têm a obrigação de falar exatamente. Um procurador tem que falar. Um procurador não emite sentença. Não é ao contrário de juiz. Então, desse ponto de vista, seria, digamos, muito mais ilegítimo um ministro do STF falar do que um procurador da República. O procurador da República só pode deixar de falar se um advogado também parar de falar, né? Vamos combinar. Se um advogado se proibirem advogados de falar, né? Então, ok. Então vamos proibir também procuradores de falar. É uma enorme pressão política, gigantesca. Claro, óbvio. Uma margem de manobra imensa desses delinquentes, desses criminosos que saquearam o país. Se eles não tivessem tudo isso, ainda vai lá, mas é óbvio que eles estão combatendo de uma posição de desvantagem. A Lava Jato faz uma batalha heróica, né? São crianças. O problema todo nesse jogo, nesse embate, é porque você tem a turma de Curitiba praticamente sozinha, né, nessas colocações. Quando eles gravam um vídeo, como gravaram 2 vídeos, né, contra a lei de abuso de autoridade, quando eles se manifestam nas redes, como o Deltan costuma fazer no Twitter, no Facebook, ele faz sozinho. Parece até que o Ministério Público se resume a Curitiba. E isso é muito preocupante. A gente, um dia desse, estava até discutindo aquela decisão do Conselho, aquela iniciativa do Conselho Superior do Ministério Público de tentar evitar, né, a transferência, restringir a transferência de um procurador para compor forças-tarefas em outros estados, etc. Então, a gente percebe que infelizmente, não há uma homogeneidade. A gente sempre soube. A Lava Jato é uma anomalia. A Lava Jato é uma anomalia. Nós sempre soubemos disso. É um fenômeno que surgiu, sabe-se lá como, irrepetível, uma oportunidade única para o Brasil, e eles contam, e essa é a variável com a qual essa bandalha, essa organização criminosa não contava, eles contam com o apoio maciço da população. As pessoas podem não estar na rua neste momento, mas apoiam maciçamente a Lava Jato. Olha, isso me lembra uma obrigação de demonstrar isso. É isso, porque eu me lembro, e é aplicado agora aos cidadãos, uma frase do Roberto Marinho, que é o seguinte: você só tem poder quando você o exerce. Né? Então, isso vale para o tirano, para organizações criminosas, né? E vale também para os cidadãos honestos. Então, assim, os cidadãos honestos têm o poder, já mostraram que têm esse poder, mas se não exercerem este poder neste momento, eles perdem esse poder. Sobre essa geração da Lava Jato, outro dia eu estava fazendo um bate-papo num evento, num cinema, aí eu fui falar dessa geração, lembrei do Diogo no Manhattan Connect, falando da geração dos jogadores do Barcelona, e tinha um fator sorte ali de ter juntado todo aquele pessoal no mesmo time. E eu acho que com a Lava Jato aconteceu isso. Teve uma geração ali que é um ponto fora da curva. Juntaram várias pessoas que têm ali o ideal de justiça, de honestidade, de fazer um trabalho bem feito. É uma coisa muito rara, né? Raríssima. Na história brasileira, única. O que a gente gostaria é que as circunstâncias que confluíram para o surgimento desse pessoal, né, se transformassem em norma, né? Essa também seria a luta, né? Pelo menos eles passaram em concurso público, né? O TOEFL. Pelo menos, pois é. Pelo menos isso. Tem uma vantagem.
Você vê juízes hoje que seguem, então, provavelmente já tinham essa disposição e agora se sentiram mais estimulados e seguros de irem adiante, né? Como é o caso do Bretas, do Valisney, né? E deve haver outros também, né? Que estão aí tentando fazer um bom trabalho, estimulados pela... Agora, claro que a ducha de água fria que o STF está jogando, ela pode Mas também arrasa o país. Esse negócio arrasa o país, vai arrasar a economia também. Vai criar uma população bovina, desmotivada, enfraquecida, sem esperança, sem expectativa de melhora. Vai arrasar o país, essa gentalha que está tomando essas decisões aí. Eles vão arrebentar o país. Agora, a gente tem que arrebentar com eles também, né? Metaforicamente. Cuidado, hein, Diogo? Você sabe que, assim, o abuso de autoridade tem se manifestado de uma maneira, digamos assim, matinal, né? E telefônica. Né? Agora, o Mário Agora é interessante. Essas pessoas que eram grandes amigas quando você mandava na Veja e agora não são mais, putz, isso daí é um problema na nossa. É isso. Agora, o Mário falou no Bretas, talvez seja interessante a gente fazer uma comparação, que o Bretas estipulou, ele deu uma certa peitada ao estipular essa fiança para o Eike Batista, né, de 52 milhões, se eu não me engano. Não, ele volta para a prisão. E o Moro, que poderia ter feito qualquer coisa parecida no caso do Dirceu, acabou optando pela tornozeleira eletrônica, alegou que o tempo que ele cumpriria em prisão domiciliar, que ele não mandou para prisão domiciliar, tiraria tempo da pena efetiva quando ele realmente for condenado. Tem uma comparação ali, eu acho que o Moro ele teve essa opção técnica, mas talvez possa ter havido também uma posição estratégica de aceitar, de não entrar em conflito com o Supremo. Ele tem, olha, a gente está falando em fim da Lava Jato, e no dia 10 a gente vai ter, obviamente, um grande espetáculo, que é o depoimento, o interrogatório do Lula, e ele vai ser confrontado com todas as provas de corrupção, não todas, um pedacinho da corrupção da qual ele é acusado, e a gente vai ter um showdown, a gente vai ter um momento de verdade da Lava Jato, do Lula, do futuro do país. E aí, Cláudio? Muita coisa. Antes do show do dia 10, temos o show do dia 5, sexta-feira, Renato Duque, que apesar de todas essas... Agora, a festa do HC, né, que a gente está vivendo, ele também vai entrar com um pedido de habeas corpus, mas mantém a decisão de colaborar judicialmente no depoimento que ele fará na sexta-feira. Então, que é quando ele trará essas acusações todas, algumas delas já antecipadas por nós aqui. O Renato Duque é fundamental. O Renato Duque é fundamental nesse processo, porque a gente Será, hein? Será? Olha, esse daí já foi condenado 3 vezes, né? 2 ou 3 vezes. Ele está muito perto de enfrentar uma cana. Olha, como temos 2 cariocas aqui, uma vez, vou contar aqui para vocês uma história rapidinho. Uma vez eu estava no Rio de Janeiro e tinha uma moça bonitinha que me contou como é que era a night. Eu perguntei como é que era a night no Rio. Aí ela falou, a night é o seguinte, Mário, tem um amigo e tem um amigo, entendeu? Tem um amigo e tem um amigo. Mesma coisa, Diogo. Tem a condenação e tem a condenação, você entendeu? Até aquela condenação que pode não dar em nada durante dezenas de anos. Né? Eu sou velho. Eu sou cético. Eu sou velho e cético. Eu sou velho e cético. Parte do Brasil Novo. Você faz... Eu acho que você fez bronzeamento artificial, inclusive, aqui para aparecer ao lado dos jovens, tá? Aliás, o Duque, em fevereiro do ano passado, o Toffoli concordou com a decisão ali do Teori Zavascki de manter a prisão do Duque em função do risco do perigo de liberdade, da reiteração do crime. E agora votou pela libertação do Dirceu. Né? Cada hora é uma coisa. Né? Ele primeiro soltou o Duque. Ele soltou o Duque em episódios contados aqui, num episódio contado aqui por este site. Lá atrás. Né? Soltou. Depois o Moro prendeu de novo e vai prender o José Dirceu também. O José Dirceu
já disse, eu não vai ficar fora da cadeia, não, ele vai voltar para a cadeia já já. Então, e a gente vai festejar muito, mas é isso aí. O Brasil novo tem alguma chance. Vocês têm que matar os velhos que estão na parte de cima da tela. Vocês dois têm essa obrigação. Matar os velhos. Matem os velhos, por favor. Cláudio, isso aí é iluminação, não é palidez, não, né? Oi? Isso aí não é palidez, não, é iluminação, né? Você tá com uma luz... Essa luz? É. A luz do sol. É a luz divina, não? É a luz divina. Entrando aqui pela janela. É o Gilmar Mendes que está ali do lado dele. Irradiando luminosidade. Ô, Cláudio, tem algum detalhe aí? Os caras saíram para jantar, para comemorar ontem, depois do julgamento, não? Você tem ideia, não? Hã? É melhor a gente... É melhor não falar, né? Tá. Melhor não falar, deixar isso quieto. Eu acho melhor também. Sabe como é, né? Eu quero ver um desses caras entrar num restaurante, na verdade. Em Brasília, talvez eles consigam. Olha, em São Paulo... Aí até uma informação para o povo, para a sociedade, é o seguinte. A última conversa que eu tive com o Gilmar Mendes, ele falou para mim, criticou muitas coisas que a gente estava publicando, etc. E ele falou para mim assim, olha, tudo praticamente. Eu só sou atacado no site de vocês, porque nas ruas, em todo lugar que eu vou, nos restaurantes que eu frequento, aqui no Brasil, em Lisboa, todas as pessoas que se aproximam de mim para elogiar o meu trabalho. E com o perdão da expressão usada naquele site vagabundo que os advogados fizeram ali para caluniar jornalista, difamar jornalista, a bem da verdade, o Gilmar Mendes já foi muito elogiado neste site. Ele foi muito ajudado também neste site, no bom sentido, ou seja, que nós demos força a certas posições dele, né? Apoiamos posições dele já faz algum tempo. Quando ele não faz cagada, a gente elogia. Basicamente. Mas isso dele tratar o pessoal lá de Curitiba como esses jovens que não tiveram vivência institucional, esse tratamento condescendente, assim, isso é uma coisa tão ridícula. Isso me lembra eu, anos atrás, falando mal do PT, e vinha aquelas pessoas assim mais velhas, falando, isso é da idade. É bizarro. E teve frases também dos outros ministros, do Toffoli, a sociedade compreenderá. Teve umas frases tragicômicas, né, durante o julgamento. A sociedade compreende que o Toffoli votou pela libertação do seu chefe na Casa Civil, né? E também o Lewandowski falando que em direito penal e processual cada caso é um caso, né? Aliás, uma frase de jurista, né? Uma frase de jurista. Num país decente, né, Felipe? Num país decente, o Toffoli ele se declararia impedido, né? Num Supremo. Claro. Apesar de não ter essa restrição legal, existem várias restrições legais, tanto no Código Penal como no Código Civil, a participação, né, de um ministro em determinado julgamento. Nesse caso aí é uma questão muito mais moral. Né? Existe a restrição moral, sem dúvida nenhuma. Mas as pessoas não estão preocupadas, né? Não, nem tá lá para isso, né? Esse troféuzinho atrás aí, que é futebol, você joga futebol? É de futevôlei. Futevôlei? De futevôlei. Você joga com o Romário? Já joguei pelada contra o Romário. Pô, eu já entendi, agora eu joguei pelado. Contra o Romário não convém jogar jamais. Não, eu critiquei ele pra caramba já. Hoje em dia, acho melhor não jogar contra ele, não, eu posso sair machucado. O Romário é o gênio da bola. Então, pelo menos no futebol, você está calçado se jogar no time dele. Futevôlei, Diogo. Eu sei, mas ele era o gênio da bola. O futebol é um esporte que eu desconheço, então... Futevôlei é a coisa mais curiosa que existe. Você nunca topou ali, quando você morava na Zona Sul, ali, no Rio de Janeiro, você nunca topou com o Romário jogando um futevôlei ali, não? Ele era quando ele saiu do campo, ele foi para jogar futevôlei. Olha, eu me lembro que... Quem joga mais em Ipanema é o Renato Gaúcho. Romário joga na Barra da Tijuca. Não, em Ipanema, onde eu morava, só tinha do vôlei. Eu encontrava toda a turma do vôlei de praia. E o Diogo deparou com vários cadáveres também ali no calçadão de Ipanema, né? 6 cadáveres. Viu? No meu período de 7 anos de Rio de Janeiro, eu vi 6 cadáveres, quase por ano. E os meus filhos tiveram o privilégio de ver alguns deles, junto com
comigo. Se eu for contar o que eu já vi no Rio. Bom, então temos 2 cariocas e 2 paulistas. 2 paulistas velhos e 2 cariocas jovens. O Rio está sempre em vantagem, o Rio continua lindo. Como é? Tem o antagonista e o antagonista, entendeu? Nós somos o antagonista. Esse é o antagonista. Bom, Felipe, muitíssimo bem-vindo. Bem-vindo, Felipe, outra vez. Esse é um site pobre que eu não aceito pagar por esse serviço ótimo que eu uso. Eu deveria pagar, porque o serviço é fantástico, do Zoom. É ótimo porque corta sempre a seu favor a voz. Por isso que é ótimo, entendeu? Você fica comandando o espetáculo e tal, e a gente fica sendo cortado. É por isso que é ótimo. Felipe, muitíssimo bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado a todos os leitores que fizeram uma grande repercussão. Estou pronto para trabalhar para danar. Dirceu está sendo libertado. Aí a gente precisa de reforço mesmo, trabalhar junto. Lembre-se que você não pode ser o pé frio aqui, hein? A gente tem um pé quente lá em Brasília. É isso aí. Fica ligado aí que o Rio de Janeiro tem outros aí que podem ser libertados daqui a pouco, hein? É verdade. Vou trabalhar para desfazer essa imagem de pé frio. Rio de Janeiro, o que mais tem é gente querendo um HC igual esse do Dirceu. Vai pintar HC para todo mundo. Vai ser o novo sambinha. No ano que vem é HC. Bom. Maravilha. Tchau, gente. Um abração. Abraço. Tchau.